Olá, seja bem-vindo ao podcast Direito de Acesso, uma série especial de O Veredito, onde vamos tratar sobre a questão da acessibilidade, inclusão e direito das pessoas com deficiência. Esse é um projeto patrocinado pela Assembleia Legislativa do Ceará, com apoio institucional da OAB Ceará. Apesar de o Brasil possuir uma das legislações mais avançadas do mundo nessa área, milhões de pessoas ainda enfrentam barreiras que limitam esse acesso. E acesso a tudo, a informação, a própria cidade, a educação, a participação plena nessa mesma sociedade, né? Eu sou Germano Ribeiro, eu sou um homem de 49 anos, uso óculos, sou desprovido de cabelo, digamos assim, estou usando uma camisa de botão com calça comprida e estou sentado aqui no estúdio Calegari. Nós vamos agora conversar sobre esse assunto no podcast Direito de Acesso. E para falar sobre esse assunto, nesse primeiro episódio, nosso convidado é o advogado Emerson Damasceno. Ele é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB Ceará, é membro também da comissão lá do Conselho Federal, também de pessoas com deficiência, e do Comitê sobre Direitos de Pessoas com Deficiência do CNJ. Ele também é recém-possado coordenador de acessibilidade e inclusão da OAB Ceará. Tudo bem, Emerson? Grande prazer ele ter aqui. Tudo bem, Germano. Muito obrigado pelo convite. Queria parabenizar aí pelo projeto, né, sobre acessibilidade e inclusão, e também pelo projeto Veredito, né? E aqui a sala é muito legal, né, do estúdio. Parabéns aí por esses avanços. Estamos à disposição para falar sobre inclusão e acessibilidade. Pois é, Emerson, você assim, para a gente começar contando um pouco da tua história, né? Porque você vive essa realidade, né, das pessoas com deficiência. E eu queria entender, assim, conta um pouco da sua história e explica como é que essa sua experiência pessoal influenciou essa sua atuação profissional na defesa da causa. E eu devo destacar, né, como eu falei aqui no CNJ, no Conselho Federal da OAB, você até defende essa causa não só no país todo, mas no mundo inclusive, né? Conta um pouquinho pra gente da tua experiência. Pois não, vou me autodescrever antes também. Eu sou um homem branco cis de 54 anos, quase 55. Um homem branco, cabelo castanho já também, já bem ficando raro aqui. Tá curto agora. Meu sinal em libras é a letra E aqui ao lado da bochecha. Eu tenho lesão medular, sou uma pessoa com deficiência física e estou aqui numa cadeira de rodas. Estou com um paletó azul, camisa azul clara e uma gravata verde aqui em homenagem ao nosso mês, que é o Setembro Verde, né? O mês da inclusão. Também sou uma pessoa autista nível 1 de suporte, né? Fui diagnosticado já depois dos 50 anos. Até por conta dessa minha imersão na causa, eu acabei descobrindo, né, realmente características e acabei fechando o diagnóstico com profissionais. Bem, Germano, eu fui atropelado, né? Por conta da violência no trânsito. Eu, durante um treino de ciclismo, treinando para uma prova de triatlo em 2014, eu fui atropelado e fiquei paraplégico, né, por conta de lesão medular. E no início, né, assim, nos primeiros meses, realmente foi bem difícil, assim, teve uma mudança muito grande, mas eu me lembrei que eu tinha uma formação profissional como advogado, era advogado, já participava na UAB Ceará de comissão temática ligada a direito digital, né? Não era ligado diretamente a direitos humanos. E isso foi muito útil até para minha mente, né? Eu também participei ali da reabilitação na Rede Sara, conheci outras pessoas com deficiência que tinham uma vida muito ativa, né? Paraplégicos, tetraplégicos, enfim. E quando fui convidado pelo então presidente da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência à época para entrar como membro na comissão, isso me ajudou muito, né? Porque eu comecei a entender que, bem, eu tenho um diploma, eu tenho um network muito bom, eu vou tentar concretizar isso para algo que hoje é a minha vida, né? Eu sou uma pessoa com deficiência, eu tenho que lutar pela inclusão. Claro que não foi do dia para a noite, né? Foi um processo que chegou a ocupar esse espaço aí que eu realmente nunca pensei que iria ocupar, né? Antes mesmo desse atropelamento, uma mudança de vida muito grande. E eu me orgulho dessa trajetória, né? Não foi fácil, é uma construção. Você sabe que o capacitismo
que é o preconceito contra pessoas com deficiência, né? Que é a maneira de segregar pessoas com deficiência e muitos entendem, até na academia mesmo, como um sistema de opressão, né? Ele é estrutural, estruturante no país, ele não dá muitas oportunidades para pessoas que têm alguma deficiência. A gente tem que diariamente estar lutando pela inclusão. Mas, enfim, a gente vem fazendo essa construção, acho que a gente evoluiu de 12 anos para cá, eu tenho 12 anos que eu me tornei uma pessoa com deficiência física incidentalmente. A gente já tem uma evolução legislativa e na prática mesmo boa, não o ideal, claro. Ainda tem muito que ser conquistado, muito que ser desconstruído ainda, mas a gente vai avançando. Pois é, e aqui no Brasil a gente tem, né, legislações que costumam ser elogiadas, né, porque são avançadas na questão da proteção das pessoas com deficiência, mas na prática, por que que a gente está tão distante de uma sociedade, como a gente estava conversando antes, não apenas acessível, mas no fim, inclusiva? Pois é, acessibilidades, né? São várias acessibilidades, são meios, né? Meios para chegar ao fim, que é a inclusão da pessoa com deficiência. A gente tem em torno de 17 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, sejam pessoas autistas ou pessoas com demais deficiências, né? Segundo o censo de 2022. E ainda há um gap, ainda há uma diferença muito grande de pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência em diversos aspectos, como, por exemplo, empregabilidade, acesso à saúde, educação, enfim. Isso é gritante ainda. Embora a gente tenha sido um dos países que internalizou a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que completa este ano 20 anos, né, a CDPD da ONU, ela foi internalizada, foi o primeiro tratado internacional internalizado no direito brasileiro, no ordenamento jurídico, ao nível de emenda constitucional, ou seja, é texto constitucional hoje. Embora a gente tenha avançado para isso, e dessa convenção a gente tem também a Lei Brasileira de Inclusão, também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? LBI, Lei Federal 13.146/2015, também um grande avanço em diversos aspectos. No dia a dia, na prática, as pessoas com deficiência reclamam ainda, e acertadamente, com muita razão, que isso não chegou como deveria ter chegado, com a rapidez, com toda a complexidade, com toda a gama de direitos que nós conquistamos, né? A gente ainda se depara com alguns casos que são dignos de um preconceito milenar, medieval, assim, absurdo ainda. Na educação, negativa de matrícula, discriminação no acesso ao transporte, como, por exemplo, negativa de passageiros com deficiência em aplicativos, enfim, esse tipo de situação. O legislador, né, a bem da verdade, ele vem, de certa forma, alguns mais, outros menos, falo no sentido lato do parlamento, o termo parlamento, seja federal, seja parlamento municipal, estadual, ele vem ouvindo alguns melhor, outros não tanto as pessoas com deficiência, que é um direito constitucional nosso, inclusive, na elaboração de políticas públicas, essa escutativa e participação está lá no artigo 4º, inciso 3º, salvo engano, da Convenção, de participar ativamente dessa formulação de políticas públicas. Mas o parlamento, a bem da verdade, ele vem conseguindo construir realmente boas legislações, né? Algumas desnecessárias, mas na sua maioria boas, né? A própria convenção internalizada ao nível de emenda constitucional e a própria LBI, como a Lei Berenice Piana, que criou a Política Nacional de Proteção ao Pessoal Autista também, são ótimos exemplos disso. Entretanto, na prática, isso ainda não chegou para todas as pessoas com a velocidade que a gente queria. Isso se dá também pelo fato de que o capacitismo ele é estrutural. Nós, pessoas com deficiência, ainda somos vistos, por algumas pessoas mais, outras menos, mas estruturalmente como uma categoria inferior de cidadãos e cidadãs, que não são capazes, né? São pessoas que ou são meio capazes não são plenas, né? E esse preconceito, essa opressão ocasiona isso, né? Assim, embora você tenha legislação, embora várias condenações sejam
publicizadas na mídia, o judiciário está atendendo, o Ministério Público está atuando, enfim, controle social também denunciando, e as próprias pessoas com deficiência, mas isso ainda acontece. Vai demorar um pouco, mas a gente vem sempre numa crescente. Eu não gosto também de colocar um quadro como se não estivesse evoluindo. Estamos evoluindo, mas não com a velocidade que a gente precisa. Pois é, a gente está evoluindo porque o próprio fato de a gente estar discutindo esses assuntos, né, que até alguns anos atrás sequer eram falados, já mostra realmente que há um avanço. Mas é um avanço que acaba expondo os problemas que antes eram invisíveis, digamos assim. Não invisíveis, bom, para quem não sofre realmente com essas barreiras, né? Mas a gente tem esse problema do capacitismo, da visão que se tem, que muita gente de alguma forma é empática com o tema, pessoas que não têm qualquer deficiência, mas encaram a realidade como da pessoa com deficiência, como de alguém que precisa, coitado, precisa ter pena e tal. E quando não é isso, a gente está falando de cidadãos e cidadãs que precisam viver sua vida, porque eles têm direito a viver a vida deles com acesso, com dignidade, com qualquer outro cidadão. Como é que vocês acham que a gente pode superar essa visão? São políticas públicas? Como é que a gente pode ir à frente disso? Educação, acho que a gente deveria inserir na própria grade curricular noções de direito constitucional ligados a grupos vulnerabilizados, é uma defesa que eu particularmente faço. Isso deveria ser matéria básica, não apenas do ensino médio, mas dos outros graus de instrução, logo para que as crianças já aprendam isso de forma, né, no dia a dia. A própria educação inclusiva, no ensino regular, colocando crianças com e sem deficiência no mesmo ambiente, isso já é muito didático, isso ajuda muito. A gente está conseguindo formar cidadãos e cidadãs que são inclusivos desde o começo também. Isso ajuda muito a nós, pessoas com deficiência, mas eu digo que principalmente as pessoas sem deficiência, né? Crianças que vão conviver com outras crianças diversas, né? Diversidade de gênero, racial, né? Com e sem deficiência, enfim, elas serão seres humanos bem melhores, né? Nessa questão aí da diversidade, né? No futuro. E além disso, aplicar a lei mesmo quando necessário, né? As pessoas têm que continuar a denunciar, o judiciário aprimorar cada vez mais. Eu tenho essa experiência de participar do comitê PCD-JUDE lá no CNJ, e há uma preocupação, vai ser votada agora em breve a política nacional da pessoa com deficiência no âmbito judiciário, né? Também tem a questão da perspectiva do julgamento sob a perspectiva da pessoa com deficiência. Há aprimoramentos que são realizados aí. Embora a gente fale de 15 anos da internalização da LBI, pouco mais de 15, 16 anos, perdão, da convenção, pouco mais de uma década da efetivação, né, da vigência da LBI, começou a vigir em janeiro de 2016, a gente está agora um pouco mais de 10 anos disso, mas ainda é pouco tempo para uma questão que é, de fato, secular, né? Em alguns locais é milenar. Aqui no Brasil a gente vai falar principalmente pela essa visão eurocentrista, secular. Mas eu gosto de dizer sempre que a gente está tendo uma crescente, né? Porque se você também ficar apontando só os problemas que ainda existem, né? Só as discriminações que ainda são apontadas, os crimes, os atos antijurídicos, você perpassa também aquela impressão de que não está adiantando nada. Bom, claro que está. Agora, para poder a gente efetivar esses direitos, é importante que essa rapidez seja melhor. E isso passa também por o fato de que o jornalismo ele está pautando muito mais. Por exemplo, existe você tem ali a Rádio TV e Justiça do Supremo Tribunal Federal. Semana sim, semana não, eu estou sendo convidado, com muita honra, participando lá, para esclarecer algum caso de um julgamento, de uma legislação nova. Eu fico muito feliz com isso, porque a nossa geração, Germano, a gente não tinha isso. A nossa geração colocava, por exemplo, era muito, muito mais capacitista do que a atual, né? Não discutia a deficiência intelectual, não discutia a pessoa autista, achava que filhos e filhas com deficiência tinham que ficar dentro de casa. A gente não convivia praticamente com ninguém com deficiência no dia a dia. E por quê? Porque eles não existiam? Não, porque eles ficavam dentro de casa.
Então, hoje acontece um fenômeno que as pessoas, olha, eu nunca vi tantas pessoas com deficiência quando eu vou num evento, numa corrida, quando eu vou na praia e tudo. Claro, porque agora, a partir do momento em que as políticas públicas funcionam e o meio para que a inclusão aconteça, que é a acessibilidade, ele é garantido, as pessoas saem de casa. Pois é, a experiência que a gente estava conversando antes de começar a gravar, quando eu fui ao exterior e estranhei a quantidade de pessoas cadeirantes, né? Até eu entender que não é porque havia mais cadeirantes ali, mas é porque havia acesso e elas podiam sair de casa, né? E eu fico pensando no que o país perde pela falta de acessibilidade, né? Quantas mentes a gente está perdendo, quantas pessoas que... Aquele jovem ali que poderia ter ido para a faculdade e não foi por conta de uma limitação física, e aí o país perde mentes brilhantes. Você acha que o impacto disso, né, é muito grande na história do país e eu imagino quanto esse país pode evoluir permitindo acesso a essas pessoas. Você pensa assim? Totalmente. A inclusão é um ganha-ganha. Por quê? Porque você pega pessoas com deficiência, você garante acesso e garante a inclusão, você vai aumentar não só a questão do ganho intelectual, você vai ter pessoas que não teriam acesso à educação adequada e não iriam despontar como grandes mestres, né? A gente fala sempre, por exemplo, na ciência, te lembra que o Stephen Hawking teve, por conta acho que da ELA, foi a ALS, ele teve uma deficiência física, ele ficou, mas produzindo, mesmo graças a tecnologias assistivas, produziu grandes obras até o final da vida dele, em uma cadeira de rodas e utilizando tecnologias assistivas para poder escrever os livros e se comunicar. E isso é fundamental. No caso específico, por exemplo, do comércio, né? Se você amplia cerca de 10% da base, né, com acessibilidades aos grandes centros comerciais, e diga-se de passagem que shopping centers são os locais que têm maior acessibilidade, porque isso ajuda também ao comércio, você está ampliando 10% até do mercado de consumo. Então é um ganha-ganha. Todo mundo, né? Você tem que... Quem convive muito, como eu, com pessoas com deficiência, sabe que pessoas com deficiência têm suas famílias, seus companheiros, companheiras, filhos, filhas, netos, enfim. E quando vão a um local, são locais com acessibilidade, né? Você não costuma ir só, você vai com toda a sua família. Eu estive agora, durante o Carnaval, na Praia do Futuro, né? Quando eu fui coordenador municipal durante 8 anos de políticas públicas de inclusão de pessoas com deficiência no município de Fortaleza, uma das ações que nós fizemos foi, junto com a AGFIS e o Ministério Público, para fiscalizar toda a orla da Praia do Futuro, porque não havia acessibilidade nas barracas de praia, havia muito pouco. Então eu voltei agora, depois de muito tempo, né, em uma dessas barracas que tinha sido uma das que eu fiscalizei, mas, cara, foi uma experiência incrível. Foi um dos locais mais acessíveis que eu andei, assim, em matéria de lazer, de barraca de praia, em todo... Aqui a gente tem uma orla privilegiada, mas em todo o Brasil disparado, né? Isso graças a uma política pública de fiscalizar, em conjunto com o Ministério Público, que atua muito, muito e nos ajuda sobremaneira também. Então, acho que é dessa forma, porque se você garante a acessibilidade... E um detalhe, viu, meu irmão? Quando a gente fala muito sobre acessibilidade, as pessoas tendem a reduzir demais a pessoa com deficiência. Mas nós estamos brigando por pessoas sem deficiência hoje, que transitoriamente podem ter uma mobilidade reduzida. Nós estamos lutando por pessoas idosas que, quem chegar na chamada terceira idade, né, e tiver alguma redução de locomoção, vai necessitar também de um tipo de acessibilidade, ou uma bengala, uma muleta, ou a própria cadeira de rodas. Mães e pais que estão com carrinhos de bebês. Se você tem uma calçada que existe uma acessibilidade urbanística, ele vai poder subir ali, andar naquela calçada com os seus filhos e com o carrinho. Ou seja, a acessibilidade não é só para nós. Quem está na linha de frente somos nós, óbvio. Mas a gente está lutando pela sociedade como um todo. Pois é, e a gente falando em acessibilidade, né, a gente já foi pontuando essas questões, mas só para deixar mais claro ainda, acessibilidade não é só falar de calçada, de estacionamento, mas é também falar de educação, de emprego, né, de cultura, de participação política, né?
E aí, como é que você acha que a gente ainda pode avançar e no que o trabalho da comissão da OAB, né, tem trabalhado para isso? A gente tem atuado em várias frentes, né? Por exemplo, no âmbito do judiciário, a gente tem feito visitas aos tribunais com sede aqui no Ceará, Justiça Federal também no Foro, TJ Ceará, TRT, TRE, para poder garantir mais a inclusão de jurisdicionados com deficiência no processo, nos processos específicos de cada tribunal, como também as prerrogativas de advogados e advogadas com deficiência. Né? Isso é um ponto. Recentemente a gente assinou um termo de cooperação com o TJ, com a Justiça Federal, OAB Ceará, não lembro aqui de cabeça todas as entidades que participaram, mas em relação à questão da curatela e a tomada de decisão apoiada, né? Fruto inclusive da mudança que trouxe a Lei Brasileira de Inclusão, porque geralmente se optava sempre pela curatela de pessoas com deficiência, independente de elas necessitarem ou não. E hoje você tem um instrumento da TDA que ela, no caso de pessoas que conseguem manifestar a sua vontade, ela vai utilizar ali o apoio dessas pessoas, a tomada de decisão apoiada, ela é a medida padrão que esse termo que foi assinado no TJ recomenda. Excepcionalmente, a curatela, mas a TDA é a intenção. Então, é o padrão, deve ser o padrão. Então, essa é uma das ações. Além de presença em audiências públicas, recentemente eu estive uma no Ministério Público tratando de corridas de rua, né? São várias frentes que a comissão da OAB participa, né? Nós não somos muitos colegas lá, a gente tem em torno de 20 advogados e advogadas abnegados que doam o seu tempo para poder contribuir com a inclusão, com a causa. Mas a gente, enfim, está fazendo. Também recebemos denúncias, participamos. Recentemente publicamos uma nota em conjunto com a Comissão de Defesa da Criança e do Adolescente da OAB, naquele caso de uma adolescente com deficiência intelectual que sofreu bullying em escola aqui Sim. do estado, né? Então a gente se posiciona sempre nesses fatos e tenta aprimorar esses mecanismos de fiscalização e tudo. E um parceiro essencial que nós temos, Germano, é o Ministério Público do Ceará. O Ministério Público do Ceará é essencial, né? E você tem ali procuradores, promotoras de justiça que são, né, muito, muito aguerridos e nos ajudam bastante também. Interessante, muito bom. Assim, inclusive a gente teve até uma iniciativa recente na Justiça Federal que foi uma sala de regulação, né? Uma iniciativa assim que me surpreendeu porque eu mesmo assim nunca tinha me atentado para a necessidade, porque de fato agora as pessoas precisam, né? As pessoas precisam ter esse momento, que a gente está falando aqui de pessoas, né, que têm com autismo em algum nível, precisam às vezes uma situação dramática que elas estão vivendo ali naquele momento, né, estressante. Então são iniciativas assim que a gente percebe que as coisas estão melhorando, né? E aí eu já encaminhando aqui para a nossa conclusão, queria te perguntar assim, nos últimos 10 anos a gente percebe que houve grandes avanços, né? Como é que você imagina o Brasil, talvez até o mundo todo daqui a 10 anos, dentro dessas políticas de desenvolvimento? Bem, a gente está passando por momentos tumultuados, né? Do ponto de vista de desconstrução de direitos que estão conquistados aí. Verdade. Principalmente a gente pega, por exemplo, o governo atual nos Estados Unidos. Você pega políticas de DEI, né, Diversity, Equity and Inclusion, que é diversidade, equidade e inclusão, que estão sendo desconstruídas pelo atual presidente lá. E a gente torce para que isso não reverbere negativamente aqui na América Latina, no sul global, na Europa, enfim, qualquer outro local do mundo. Por quê? Porque é um tímido avanço contrastando com séculos, milênios de exclusão da pessoa com deficiência. Se a gente retroceder, vai ser muito ruim. Mas levando em conta que isso não acontecerá, eu até, não só apenas realista, mas um pouco otimista também, eu acredito que não vai retroceder, eu acho que a gente vai avançar bastante, Germano, porque as gerações novas, né, alguns mais, outros menos, mas em geral, percebem que a diversidade é uma grande riqueza que nós temos. Quando eu digo diversidade, não é só em relação a pessoas com deficiência de gênero, racial, não.
É aquilo que torna o Brasil, né? É, exatamente, fantástico, né? Maravilhoso, assim, essa coisa de você conviver com diversas culturas dentro de diversas regiões e tudo. Isso é o que nos faz muito grandes, né? E não um padrão inexistente que é inalcançável também. Você tentar padronizar as pessoas, você não vai conseguir nunca. Ainda bem, né? Então, é muito importante que a gente perceba que eu acho que daqui a algum tempo isso vai diminuir. Essa luta ou ser eliminado, espero, mas daqui a 10 anos eu acredito que vai diminuir bastante e a efetivação da legislação vai aumentar. E as pessoas vão perceber que pessoas com deficiência são, por isso a terminologia, pessoas com deficiência. Não gosto nem de falar o termo PCD, pessoas com deficiência. Frisar muito que somos pessoas, né? É isso que é importante. E que não são nem coitadinhos, que é uma visão assistencialista e é capacitista. Você olha com aquela coisa, temos que ajudar e salvar aquela pessoa. Não. Você tem que garantir que não haja barreiras que são criadas pela sociedade, como você tinha citado, urbanísticas, barreiras arquitetônicas, de comunicação, de transporte, tecnológicas, didáticas, etc. Atitudinais. Garantir que essas barreiras não existem, porque elas são criadas pela sociedade, e nem achar que pessoas com deficiência são exemplos de superação, um termo péssimo também, porque ele é sempre utilizado no contexto de que o que tem que ser superado não são as barreiras que têm que ser eliminadas, e sim a própria deficiência. Olha, Emerson é cadeirante, é paraplégico, mas é um exemplo de superar. Ele superou como se eu tivesse que superar a minha própria deficiência. Não, de forma alguma. É uma dualidade muito ruim, que ela é emblemática do capacitismo. Então, isso tende a melhorar muito. Acho que daqui a 10 anos a gente não vai estar nem tão preocupado com isso, mas em outros avanços, como, por exemplo, adaptações razoáveis, mais empregabilidade, otimizar a lei de cotas, que é muito fraca ainda, porque ela só garante uma cota na base da pirâmide, você não tem cargo de gerência, de coordenação, enfim. E avançar mais do que a gente já conquistou. Eu acredito que isso é possível, isso vai acontecer, e eu espero estar vivo e muito ativo aqui para poder, daqui a 10 anos, te gravar outro podcast, ou no formato mais avançado que tiver, né? Pois é, um holograma, né? Talvez, holograma, alguma coisa nesse sentido. E tá comemorando aqui o que a gente conquistou em uma década. Legal. Então, para encerrar, a gente tem, está aqui em 2026, teremos aí eleições, né, que já estão movimentando muito aí o ambiente político, não só político. O que você poderia dizer para os gestores públicos, para a sociedade, com relação à acessibilidade? Qual seria a mensagem mais importante neste momento para essas pessoas? Olha, representatividade é fundamental, né? Mesmo que você seja uma pessoa sem deficiência, que leve a pauta da pessoa com deficiência, né? No caso de candidatos, pré-candidatos, enfim. Lembre-se de nós quando eventualmente se for eleito. Gabinetes com pessoas com deficiência, diretores de secretarias, assessores e assessores jurídicos, enfim. Porque, infelizmente, a gente se depara com pessoas que dizem defender a inclusão e depois não tem uma pessoa com deficiência dentro do próprio gabinete ou na estrutura ali. Em relação a gestores e gestoras, representatividade, né? Colocar mais pessoas com deficiência. Não há inclusão sem convivência. Eu tive a honra de ser agora nomeado, otorgado o título de embaixador da acessibilidade do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Agora em abril vai haver a cerimônia de posse lá, e a gente vai assinar também um termo de cooperação por mais acessibilidade da OAB Ceará, Ministério Público e também com a participação do TRE, claro. E eu acho que gestores e gestoras públicas têm que lembrar disso. Agora, só um detalhe, meu irmão, quando a gente fala de representatividade, isso não quer dizer que seja só uma pessoa com deficiência que vai estar lá. Porque isso aí não vai ajudar em nada, né? Infelizmente, isso é mais raro, mas acontece. Você pega pessoas com deficiência que estão em determinados cargos, que praticamente não fazem nada, só aparecem em foto, sorrindo, do lado de um gestor ou de uma gestora. O que nós precisamos é também que, além de ser pessoa com deficiência ocupando um cargo estratégico e decisório, que ela tenha capacidade e comprometimento. Isso é fundamental para a luta da inclusão da pessoa com deficiência. É bom que a pessoa que tiver a sorte, ela lembre-se de ouvir as comunidades de pessoas com deficiência e não apenas a própria deficiência. Porque às vezes você acha que, por exemplo, o Emerson é uma pessoa com deficiência e vai defender a deficiência física. De forma alguma. Todos os conselhos, cargos que eu estive, e outros espaços,
eu sempre estou lá defendendo a inclusão da pessoa com deficiência no lato sensu, né? Basicamente é isso. Eu acredito que comprometimento e cumprimento da lei, cara. Cumprir a lei, cumprir a Constituição, cumprir a LBI, né? A As gente tem normas leis técnicas. muito boas. A gente tem até lei para dizer que lei é lei. Exatamente. Né? Às vezes até redundante, né? Pois é. É redundante. Mas, enfim, eu acredito que passando por isso, cumprimento da lei, né? E da própria Constituição, a gente vai ter uma realidade amanhã muito mais inclusiva do que foi hoje e muito mais do que foi ontem. Perfeito. Eu conversei com o Emerson Damasceno, que é essa autoridade, né, o homem que já esteve diante até do então vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, né, ou seja, tem rodado o mundo, tem sido realmente uma referência nessas políticas, né, então é um grande prazer mesmo, uma honra tê-lo aqui. Aí eu vou só repetir aqui o currículo do homem porque é impressionante. É presidente da Comissão da Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência na OAB Ceará, membro da Comissão do Conselho Federal das Pessoas, né, dos Direitos das Pessoas com Deficiência, é do Comitê sobre Direitos das Pessoas com Deficiência do CNJ e coordenador, né, recém-instituído de acessibilidade e inclusão da OAB Ceará, porque mesmo a instituição que já trabalha, né, precisa também se adaptar e colocar e garantir o acesso a advogados e mesmo a população que vai ter acesso a esses locais, né? Então, muito obrigado pela disponibilidade, por ter vindo até aqui e por esclarecer, porque realmente é algo que a gente deve desconstruir muitos entendimentos, né, e entender que toda pessoa é uma pessoa de direitos, de deveres também, obviamente, e que tem que ter condições iguais para poder, né, viver a vida em sociedade. Muito obrigado. O Germânico, eu agradeço e parabenizando novamente aí você, Eduardo, todo mundo que faz a equipe aqui do podcast, né? Eu, além de estar aqui como entrevistado, mas antes disso eu já era ouvinte. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Disposição. E este foi o podcast Direito de Acesso, projeto do Veredito, patrocinado pela Assembleia Legislativa do Ceará com apoio institucional da OAB Ceará. Até o próximo episódio.